Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei em que momento você está assistindo esse vídeo, mas seja bem-vindo ao novo episódio do podcast UFMT Sinop, um podcast aqui da UFMT de Sinop, no campus universitário de Sinop, onde a gente fala sobre as particularidades dos cursos de graduação e pós-graduação, o que acontece na universidade e é uma forma de divulgação científica, talvez não divulgação científica, mas de popularização da ciência, onde a gente fala para que serve a universidade e desmistificando os cursos de graduação e pós-graduação. Até para aquela pessoa que não está sabendo ainda que curso escolher, ele entender o que é aquele curso e ver as possibilidades dele. E hoje eu falo com uma professora queridíssima, colega minha, professora Michele Tancredi, que está hoje então na coordenação do curso de Medicina Veterinária, né? Um curso muito procurado, muito concorrido e de excelência aqui da UFMT de Sinop, certo? O melhor do mundo, né? Não é da UFMT, ele é o melhor do mundo. Já falamos sobre isso. O melhor do mundo é química, mas tudo bem. É junto, um de mãozinha dada com o outro. Não, mas tá certo. Bom, professora, obrigado por ter aceito o convite, né, de gravar pela segunda vez aqui, né? É a piada interna. Mas antes da gente falar um pouquinho da UFMT, eu queria falar um pouquinho sobre a professora Michele. Quem é a Michele para contar a trajetória política, a trajetória acadêmica dela e profissional. Eu sou totalmente apolítica. Né? Também, né? A trajetória acadêmica dela veio aqui, né? Michele é formada em Medicina Veterinária lá no Rio de Janeiro, né? Sim, Federal Rural do Rio de Janeiro. Que é em Seropédica, né? Seropédica, uma cidade da Baixada Fluminense, ali perto do Porto de Itaguaí, vizinha Itaguaí, fica ali no pé da Serra das Araras, e 80 quilômetros, 88 quilômetros do Rio de Janeiro. Daí lá você fez o curso de graduação, a sua família era de lá ou você foi para lá para morar? Não, fui para lá para morar, morei dentro da universidade. A Universidade Rural do Rio de Janeiro, ela é uma universidade centenária, ela tem um alojamento estudantil para os estudantes que não podem custear, né, casas, e a 2 quilômetros fica a cidade de Seropédica, onde os estudantes que podem custear normalmente residem, né, porque como é 80 quilômetros e a medicina veterinária é um curso integral, é difícil ficar indo e voltando, né? Então eu morei dentro do campus da universidade mesmo. É uma oportunidade quase única que algumas universidades ainda oferecem, né? Nossa, é uma vida, é transformador, né? É transformador. Eu morei num quarto com outras 7 meninas. Então, é transformador. É um senso de coletividade que você acaba adquirindo que realmente transforma as suas relações pessoais, as suas relações humanas. Você olha para o outro com uma outra visão, né? Você aprendeu a ter paciência para ser professora, né? Resiliência, né? E daí lá você fez mestrado, fez a graduação, mestrado e doutorado, né? Eu falo que lá a Universidade Rural me tornou veterinária, médica, veterinária, mestre, doutora, docente e esposa, porque eu encontrei meu marido lá. Então... Só o filho não foi lá? Foi, os dois primeiros. Os dois primeiros foram lá. As 2 primeiras foram lá. Inclusive, o mais novo, eu defendi o meu doutorado com ele no meu peito. Ele tinha menos de 1 mês de vida. Ele nasceu dia 6 de janeiro. Eu defendi em fevereiro meu doutorado, com ele amamentando com ele. Nossa. É o desafio da mulher, né? Sim, com complexo, certeza. Né? E daí, então, lá na Federal do Rio de Janeiro, que você fez mestrado e doutorado, conheceu o digníssimo Ian, né? O Tancredi é dele, né? É dele, que eu carrego com o maior orgulho do mundo, porque veio do meu sogro, que eu era apaixonada. O Ian Tancredi, um parasitologista, né? Trabalha com um bicho que faz mal para os outros, né? De novo, o melhor que eu conheço. Né? E daí vocês, depois de ter feito o mestrado, o doutorado, como que foi a vinda de vocês para cá? Então, a nossa vinda para cá foi através de redistribuição minha e aproveitamento de concurso dele. Ambos fizemos o concurso para a Federal do Tocantins, eu logo fui chamada, assumi a vaga e ele não. E aí, um amigo meu, um colega meu de doutorado, estava aqui dando aula, o professor Bruno, vagou a vaga é redundante, né? Mas surgiu a vaga da anatomia e ele me perguntou: Mi, você não quer vir para cá? Porque nessa época, quando eu vou para o Tocantins, o meu marido, que é funcionário público no Rio, fica com os meus filhos. Então, eu vivo longe deles durante 1 ano. E essa situação trouxe muitos
muitas consequências emocionais para minha família. Então, eu já estava a ponto de pedir exoneração e voltar para o Rio de Janeiro. E aí, na época, como eu não tinha nada que fazer, eu ficava muito nas redes sociais, né? Hoje em dia, ninguém mais me vê em rede social. Mas ficava muito. E aí, o Bruno, acompanhando essa novela, de ficar chorando pela rede social, perguntou: Mi, você não quer vir para cá? Eu perguntei para ele: depende, Sinop tem onça? Porque quando a gente batia Sinop, eu falei: gente, que nome é esse, Sinop? Eu nunca tinha ouvido falar. Ele falou assim: não, Mi, não tem onça não. Sinop é uma cidade planejada, é uma cidade estruturada na parte de saúde e tudo mais. Eu falei: olha, muito obrigada, mas eu vou trocar 6 por meia dúzia, porque meu marido e meus filhos vão continuar longe de mim. Ele falou: mas ele não fez concurso também? Eu falei: fez, mas ainda não foi chamado. Aí ele falou: então me dá 15 dias. E aí, nesses 15 dias, apareceu a vaga também para a área do meu marido. Então, aproveitamos o concurso dele e eu fui redistribuída. Daí conseguiu juntar a família, né? Nossa, eu sou gratíssima à Universidade Federal do Mato Grosso por causa disso. Sou apaixonada aqui pela nossa universidade, mas parte de tamanha dedicação que eu dou a essa universidade vem da possibilidade dela ter deixado que a minha família se reunisse novamente. Sim, isso é ótimo. E você veio para cá em 2011, né? Ele em 2011 e eu em 2012. Ele dezembro de 2011 e eu fevereiro de 2012. Ah, não, você tá no processo, né? Tranquilo, né? Sim. Você fala, quando você chegou aqui, já tinha asfalto, né? Tinha, na minha rua não. Não, mas na UFMT tinha. Mas na UFMT tinha. Mas eu vejo muitas fotos do atoleiro que era, né? Os professores mais antigos aqui do curso, o professor Paulo Rodolfo, Elaine, eles adoram mostrar pra gente as fotos do atoleiro. Que para vir para ter aula de anatomia animal tinha que pular uns 10 na caçamba do carro para conseguir desatolar o carro do lugar. Eram uns perrengues horrorosos. Para o pessoal que não sabe, né, que está assistindo, que não conhece Sinop, né, igual a professora Michele falou, né, Sinop é uma sigla, né, que significa Sociedade Imobiliária Noroeste do Paraná, né, é uma empresa que construiu, né, que fez a cidade, né, e por isso esse nome é meio estranho. E por curiosidade, existe uma cidade chamada Sinop na Turquia. Na Turquia, né? É verdade. É uma cidade chamada Sinop na Turquia. Por quê? Não sei, né? E é um campus novo, né? O campus da UFMT de Sinop, ele está daqui desde 2006, ou seja, é um campus que é relativamente novo, vai fazer 20 anos agora, né? Em agosto de 2026. E quando começou o campus, né? Tinha os prédios, onde tinha algumas aulas, mas não tinha asfalto. E aqui em Sinop nós temos os períodos de chuva muito bem determinados. 6 meses do ano, né? Mais ou menos de abril a outubro não chove, é um período de seca. Só que de outubro até abril, por ali, né? No fim do ano, a única certeza que a gente tem é que vai chover, né? Então chove muito, então tinha na época muito atoleiro, muito barro mesmo. Até hoje é assim, né? Mas pelo menos agora tem asfalto, né? Vamos falar então um pouquinho sobre o curso de veterinária, né? No qual você está como coordenadora, né? Sim, minha paixão, né? Curso de medicina veterinária. Pensei que era coordenação. Não, a coordenação não. A coordenação, ela tem seus custos, mas tudo bem, a gente encara. Tem seus ossos do ofício, né? O curso de medicina veterinária ele é um curso de quantos semestres? São 10 semestres, sendo 9 semestres de aulas, né, de parte didática mesmo, e o último semestre é estágio supervisionado obrigatório, é ESO, e o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, que é sempre um relatório a respeito do estágio que o aluno fez. Então, mas 10 semestres, ou seja, 5 anos de curso, né? E quantas vagas o UFMT oferece para esse curso de medicina veterinária? Aqui em Sinop, porque são 2 cursos de medicina veterinária na UFMT, o de Cuiabá e o de Sinop. Eu coordeno o de Sinop. O de Sinop são 40 entradas por semestre. Então, o primeiro semestre entram 40, o segundo semestre entram 40. 80 veterinários. Graças a Deus a gente tem ocupado totalmente essas Que, vagas. em tese, se tiver tudo certo, a UFMT de Sinop, ela oferta, então, para a sociedade 80 veterinários por ano. Geralmente 10% acabam evadindo por diversas razões, né? Principalmente a distância dos grandes centros, né? A gente recebe aqui na medicina veterinária, não sei se é verdade para os outros cursos, mas na medicina veterinária a gente recebe muita gente de fora. E Sinop não é uma cidade barata de morar. Então, às vezes, a pessoa vem achando que dá conta de se manter aqui e acaba que acontece alguma coisa no meio do caminho e ela acaba desistindo. Então, em torno de 10% acaba evadindo, então a gente joga no mercado 36 no primeiro semestre, 36 no segundo semestre. Isso acontece, infelizmente acontece, e às vezes acontece porque a pessoa ela não
não se identifica no curso. Ela entra no curso e ela não se identifica, vê que aquilo... E na medicina veterinária não acontece não, Mauro? Não acontece não. Brincando. Também tem isso, tem isso. Eu falo isso porque eu tenho uma colega minha que ela é médica veterinária e ela não consegue atuar, porque ela teve uma fobia de sangue, aconteceu algumas coisas e ela não consegue atuar, né? Ela dá sangue, Traz ela para conversar comigo. A medicina veterinária tem tantas áreas de atuação que não lidam com sangue que eu vou convencer ela a voltar para o caminho da luz. Mas isso acontece. E às vezes acontece por alguns motivos, sei lá, casa, são diversos os motivos. Vai embora, isso infelizmente acontece, mas às vezes não é infelizmente, às vezes a pessoa vai seguir outro rumo de vida, né? E aqui o campus da UFMT de Sinop, a gente conta com uma estrutura muito boa do curso de veterinária, porque nós temos um hospital, né? Eu falo, a gente é muito chique. A gente tem um hospital para chamar de nosso. É a coisa mais linda do mundo. E é um hospital muito bem equipado, funcional, que recebe os nossos alunos. No nosso curso, mais de 70% da carga horária dele é absolutamente prática, né? Nós somos um curso de característica fortemente extensionista e prática. Então, os nossos estudantes, eles efetivamente trabalham no hospital veterinário, né? O hospital veterinário, ele é formado por 2 blocos, um bloco de atendimento e cirurgias e outro bloco de apoio ao diagnóstico. E nós atendemos animais de companhia e produção, em clínica médica, terapêutica e cirúrgica, mas temos também os laboratórios de apoio, né? Então, temos o laboratório de apoio a doenças infecto-contagiosas, temos laboratórios de análises clínicas, todas são feitas aqui. Temos diagnóstico por imagem, ultrassom, raio-x, estamos comprando um endoscópio agora. Se Deus quiser, teremos um tomógrafo também em pouco tempo. Laboratório de parasitologia para diagnóstico. O laboratório de arboviroses, ele inclusive foi um laboratório que, durante a época da pandemia de Covid, ele fez diagnóstico para o município de Sinop. Laboratório de anatomia patológica, que faz necrópsias, muitos animais de produção para o proprietário receber o seguro, ou para poder mapear o que está acontecendo lá no rebanho, trazem os animais para a gente poder fazer necrópsia. Então, assim, é um laboratório que é um hospital que é bastante completo, né? Ele funciona regularmente no horário comercial de segunda a sexta. Fazem parte da equipe do hospital veterinário os docentes, que são os orientadores, né, especialistas em cada área, os residentes, que são médicos veterinários que estão fazendo uma pós-graduação chamada residência, os nossos discentes, os nossos estudantes que metem a mão na massa mesmo, e técnicos, né, técnicos de laboratório e técnicos médicos veterinários, que não são docentes, mas são médicos veterinários e estão lá para fazer o atendimento. E esse atendimento, ele é por livre demanda, né? Então, a população que tem seu pet, você que tem seu pet que mora aqui no Sinop Redondeza, seu cachorro, gato, alguma coisa, que está com algum probleminha, você pode trazer direto para o hospital universitário. Sim, não precisa marcar, esses animais eles passam por uma triagem, nessa triagem é identificado se há necessidade ou não de mais procedimentos, né? Se não, se é um atendimento que tem resolução ali ambulatorial, ele é liberado. Se não, a gente encaminha então para os setores especializados, né? Então, diagnóstico por imagem, ou então a gente faz alguma coleta para mandar para esses outros laboratórios que eu falei, que eu citei. A gente pode internar para fazer medicação, a gente pode encaminhar para o atendimento cirúrgico, e a gente tem dermatologia, terapia, me fugiu agora, mas acupuntura, reiki, a gente tem uma profissional que trabalha com isso, e oftalmologia, que são atendimentos regulares de especialidade. Então, esses atendimentos de especialidades são com hora marcada. Então, a gente passa pela triagem, sentiu que tem a necessidade desses atendimentos, a gente faz a marcação e aí depois o proprietário não, né? O responsável retorna com o animal. Tá, mas então esse atendimento ele é ofertado para a população, né, para os pets da população, mas ele não é um atendimento 100% gratuito, né, mas é subsidiado, né? Ele nem pode ser 100% gratuito, por quê? Porque, primeiro, que o hospital veterinário, para o hospital veterinário rodar, demanda muito dinheiro, né? Não é um organismo de manutenção barata. A gente tem
aparelho de anestesia inalatória, a gente tem os equipamentos de diagnóstico por imagens, nossos laboratórios são, graças a Deus, muito bem equipados. Então, para a gente manter ele rodando, a gente precisa de um orçamento que vá além daquele que o MEC provê para a gente. E, além disso, o Conselho de Medicina Veterinária, ele não permite, mesmo que sendo hospital veterinário, que a gente não cobre pelos serviços, porque entende que isso seria desonesto com a iniciativa privada, né? Eles já estão trazendo o animal num estabelecimento que é referência, que tem uma estrutura muito boa, que tem doutores atendendo, né, especialistas em suas áreas, e ainda por cima não cobrar por isso e acabar gerando uma concorrência injusta com os médicos veterinários privados da cidade. Então, o Conselho também não deixa que seja Mas grátis. é um custo bem subsidiado, né? Ah, com certeza. É o mínimo necessário para a gente fazer o hospital rodar. Aí eu falo com propriedade porque eu tenho 2 cachorros e 2 gatos que foram castrados pelo hospital aqui, o hospital veterinário aqui da UFMT, e também sempre quando eles têm alguma coisinha ali, sempre dou preferência para trazer aqui, né? Inclusive, a gente tem um projeto de castração voluntária, né? A gente tem uma parceria com o município e temos um projeto de castração voluntária, aquelas pessoas que efetivamente não conseguem arcar com os custos da castração podem participar desse projeto. É só entrar lá numa lista de espera que tem no hospital e aí, quando surge a vaga, a própria equipe do hospital entra em contato e faz o chamamento. Que legal, isso é interessante de saber, não é? A gente tem um monte de projeto, eu falo, é fortemente extensionista, né? A gente tem um monte de projeto de extensão bonita, a gente tem o pet terapia, a gente tem o atendimento oftalmológico para os animais de populações carentes, a gente tem o pessoal da equipe de vacinação, que faz a vacinação itinerante junto com o pessoal da Secretaria Municipal de Saúde. Os nossos residentes têm que atuar obrigatoriamente no SUS, então eles fazem acompanhamento epidemiológico nas UBSs. É um curso que tem extensão, respira extensão por todos os poros e os projetos são muito, muito legais. E daí é legal, porque quando a gente pensa em um curso que é extensionista, tem 2 vantagens. A primeira é que ao ofertar um projeto de extensão, a universidade está direto atendendo, ofertando um serviço, ofertando alguma coisa para a sociedade, né, para a sociedade em geral, para a população. E além disso, esse aluno, quando está fazendo o projeto de extensão, o aluno de graduação que está fazendo o projeto de extensão de atendimento, prestando esse serviço de extensão, ele está aprendendo na prática, né? Sim, com certeza. E uma das determinações, a gente vai ter que mudar o nosso projeto pedagógico agora por causa das novas DCNs do MEC, né? Uma das coisas que constam nessas DCNs, que é importante, é a formação humanística. A gente tem um compromisso muito grande em formar médicos veterinários cidadãos. Eu tinha falado na passada, eu vou voltar a falar. Eu tive 3 ídolos na minha vida, 3 homens que transformaram a minha vida. Um é o meu marido, que é professor de parasitologia, que me ensinou a empatia, me ensinou que brincando, me ensinou a didática da alegria. Ele, através de conversas informais e de bate-papo, a aula dele nunca foi uma aula clássica, sempre foi um bate-papo, contar piada, não sei o quê. E isso revertia em altas notas dos alunos na prova. Então eu entendi, eu que fui médica veterinária muito novinha, fui docente um mês antes de virar médica veterinária, eu achava que eu tinha que me impor pela rigidez, pelo conteúdo, e o meu marido me mostrou que não é assim, né? Depois eu tive o meu orientador de iniciação científica, que foi quem me orientou na vida, na escolha de ser professora de anatomia e não de parasitologia, eu devo muito isso a ele. E eu tenho o professor Fábio Scott, que eu consigo dividir a minha vida acadêmica entre antes do professor Fábio Scott e depois do professor Fábio Scott. O professor Fábio Scott é um docente que leva a gente para fazer parte da família dele. Temos hoje laços de compadres, mas na época que eu fui aluna dele, ele me entregou, eu fui tirar uma dúvida com ele, ele me entregou um par de luvas na mão, me entregou um jaleco e falou, só tiro sua dúvida se você participar da necrópsia. E eu tive que participar, porque eu tinha dúvida, né? E foi a necrópsia da tese do meu marido, e ele é meu padrinho de casamento. Ele já era seu marido? Não. Conheci ele eu conheci ele, na verdade, antes de conviver na universidade, né? E aí, depois, nesse dia, eu conheci efetivamente melhor, né? Mas demorou um tempo ainda. E, então, o Fábio Scott, ele me mostra que a possibilidade de você
entender o aluno como um ser humano, ela só acrescenta, ela não atrapalha em nada, sabe? E hoje eu sou muito moldada, eu acho que eu sou uma argila, sabe? Eu fui moldada por 6 mãos, sabe? As 6 mãos desses 3 homens que efetivamente fizeram quem eu sou hoje profissionalmente. Isso a gente pensa, né? Porque no processo de uma educação de ensino superior, de uma educação universitária, né, o aluno ele não é apenas nota, ele é um ser, né, ele é um ser que está ali, né, e às vezes a gente tem aquela ideia de que a gente talvez foi criado um pouco nisso, daquela educação mais severa, mais rígida, de né, e isso não se traduz na realidade, né, você consegue de uma forma informal, às vezes você produzir conhecimento ou fazer com que o aluno consiga compreender aquele conteúdo da disciplina, né? Sim, sem uma rigidez, não precisa. Eu brinco com os meus alunos que eu falo assim, eu não quero que vocês venham aqui para aula pensando assim, caraca, é a aula daquela chata da Michele. Eu quero que vocês venham para aula dizendo assim, caraca, hoje é aula de anatomia, olha que barato, que bom, esperei a semana inteira para ter aula de anatomia. Porque eu acho que o ensino é muito mais facilitado dessa forma. Sim. Né? E foram eles que me deram essa noção. E eu falo isso também agora olhando para a câmera, que eu falo, né, que a gente, pelo menos eu tenho certeza que a grande maioria dos professores universitários aqui de Sinop, eu posso falar com bastante propriedade, a gente não fica feliz quando a turma reprova, quando algum aluno ele não consegue nota. É bem ruim para nós isso, né? Primeiro por motivo prático, vou ter que dar aula para ele de novo. Não, né? E outro porque aconteceu alguma coisa nesse processo que ele não conseguiu, às vezes são problemas familiares, emocionais, financeiros, logísticos, né? E que ele não conseguiu obter o mínimo, né? E a gente precisa desse mínimo de aprovação para que ele seja um profissional de excelência, né? Nós formamos profissionais de excelência, né? E para nós, quanto menos o aluno, menos tempo o aluno fica na universidade, para nós é melhor. Porque é um curso de 4 anos, então ele tem que sair em 4 anos. É um curso de 5 anos, ele tem que sair em 5 anos. Ele tem que sair em 5 anos para começar a sua vida profissional, começar a ofertar serviços para a sociedade e liberar vagas também para outros alunos que vão vir aqui na universidade e fazer o curso de graduação, né? Eu acho até que a gente se sente um pouquinho meio destruído quando a gente vê uma reprovação alta, né? Eu fico me perguntando assim, onde é que foi que eu errei a mão aqui? Será que eu não estou colaborando com isso? Será que é só deles a reprovação? Será que a reprovação não é minha também? Sabe, bem... Eu acho que é uma via de mão dupla, né? A gente só existe porque eles estão aqui. É só por isso que o docente existe. É porque eles estão aqui precisando da gente. E então, mais uma vez, foram esses 3 homens que me deram essa noção. Então, eu vou comentar uma coisa que é muito curiosa. Eu sou professora do 1º semestre e depois eu sou professora do 10º. Eu dou aula de anatomia e depois eu dou aula de TCC. Então, eu pego eles do 1º e acompanho. Outro dia uma professora falou assim para mim, eu queria ter a sua mentalidade, a sua memória, porque você sabe o nome de tudo que é aluno, você passa no corredor, abraça e beija e fala o nome e sobrenome de todo aluno. E aí eu acompanho eles assim, vivendo fora de sala de aula com eles no corredor, e chega no 10º e eu vejo o que a gente transformou, ele é tão bonito. Toda defesa de TCC eu choro. Toda defesa de TCC eu choro, porque é muito bonito ver o quanto a gente pegou aquela sementinha e ela virou, sabe, um pé de soja maravilhoso, sabe, um pé de soja que a gente vai exportar. E ela virou assim, é tão bonitinho ver eles falando os termos técnicos, sabe, seguros, dizendo aquilo que eles fizeram. É muito incrível, é por isso que vale a pena. A gente às vezes não pensa, o aluno às vezes ele não percebe isso, mas a gente consegue acompanhar mesmo o aluno nesse tempo, né? E eles entram uma pessoa crua, que tem que ser, porque, né? Tá começando a vida, né? Tá começando a vida ali, né? E eles saem um profissional, né? Isso daí
E a gente libera os nossos alunos com bastante segurança, né? Não, vai lá, né? A gente sabe que ele dá conta, né? Eu brinco com eles, eu falo assim, por favor, não esquece de mim que eu sou carente. Volta para contar os sucessos, que eu tenho certeza que vão ser muitos, mas volta também quando não tiver sucesso. Quando tiver dúvida, volta para cá, porque de acordo com a legislação previdenciária, com 80 anos eu vou estar em sala de aula falando, vai. Então volta no momento de dúvida, volta no momento de incerteza, que a gente vai estar aqui te esperando também. Tá. Mas vamos falar um pouquinho sobre aquele aluno que está no segundo, terceiro ano do ensino médio e ele quer fazer vestibular e ele não sabe, Enem, né? A gente que faz vestibular, né? Os alunos agora fazem Enem, né? Não, mas cada dia está migrando mais para as faculdades terem uma carga de Enem, né? Uma carga de entrada em Enem e uma carga de entrada em vestibular privado, mas né? Daí, aquele aluno que está lá no segundo, terceiro ano que ele quer fazer um curso e ele não sabe por que ele optaria por veterinária, assim, sei que é o melhor curso do mundo, mas assim... Apaixonante. Quais são as aptidões que uma pessoa tem que ter para ser um bom médico veterinário? Então, eu costumo dizer o seguinte, que quando eu brinco com os meus alunos que eu não conheço médico veterinário ruim. Uma pessoa ruim, ela não se torna médico veterinário. Sim. Porque o médico veterinário, ele tem que ser aquela pessoa que se importa tanto com uma espécie que não é a dele, que ele tem que superar a dor própria para conseguir fazer alguma coisa por aquele paciente, né? Eu amo gato, eu tenho 3. Se chega um gato estrupiado na minha frente, a minha vontade é sentar e chorar. Porque é esse o amor que eu tenho por aquele tipo de animal. Mas eu passo por cima disso porque eu preciso intervir. Então, isso é o material humano que a gente tem na medicina veterinária. É esse tipo de humanidade que a gente tem em quem procura a gente. Mas a medicina veterinária, ela está apoiada em três pilares, tá? É a medicina, a clínica médica e cirúrgica, a produção e bem-estar animal e a saúde única. E eu sempre digo que esses 3 eixos, esses 3 pilares, eles afunilam para um único ponto convergente, que é a saúde humana. Quando a gente vem fazer medicina veterinária, a gente pensa, eu gosto tanto de cachorrinho, eu gosto tanto de cavalo, eu monto cavalo, eu tenho uma fazenda de gado. A gente nunca pensa que a gente é agente de saúde única. E é basicamente o que a gente é. Vou dar um exemplo. Na saúde única, né? Que a gente faz controle de endemias, a gente faz controle epidemiológico. O médico veterinário se interessa muito mais por saber de zoonose, que é doenças que são transmissíveis entre humanos e animais, do que o próprio médico humano, né? O médico humano, ele tem outras áreas na medicina que ganham muito mais dinheiro do que a saúde única, né? O médico veterinário se interessa muito por essa área. Então, a parte de saúde coletiva também abrange, né, as inspeções e as tecnologias de produto de origem animal. Então, eu não sei se vocês sabem, mas todo produto que vocês consomem, que vocês comem, que seja de origem animal, ele precisa ter na empresa que produz ele, um médico veterinário responsável por aquilo. E ele é fiscalizado por um médico veterinário estatal. Pode ser União, estados ou municípios, né? Depende de qual a abrangência do comércio que você vai fazer com aquele produto. Então, quando você está comendo a sua picanha no seu churrasco, tenha certeza que um médico veterinário cuidou para que aquilo não vá te fazer mal. Quando você está consumindo mel na sua torradinha, tenha certeza que um médico veterinário estava ali para certificar de que você não ia passar mal. Quando você faz um omelete que seja na vida, o universitário come muito ovo, né? É a proteína mais barata. Então, quando você está comendo um omelete de queijo, por exemplo, um médico veterinário assegurou que você pode comer aquilo sem nenhum problema para a sua saúde. Então, a área de saúde única vai cuidar da saúde humana mesmo. Produção e bem-estar animal. Vai cuidar da saúde humana, porque a gente come os animais da produção, né? Se são animais de aptidão de carne, a gente come os animais da produção. Então, vai impactar, e muitas doenças são transmitidas através do consumo de produto de origem animal. Então, vai impactar na saúde humana. E aí, clínica, médica e cirúrgica, isso vai impactar na saúde humana? Vai. Por quê? Por 2 motivos. Um é porque eles podem passar doenças pra gente.
São vetores, né? Exatamente, existem as zoonoses. E 2, porque hoje a gente vive num mundo em que a gente tem famílias multiespécies. Então, os pets, eles hoje não são mais considerados uma posse, uma propriedade, um ser não consciente, um ser não sensitivo, não. Eles são considerados partes da família, né? Existem até muitos casais que optam por, em vez de ter um filho que custa muito, que preocupa muito, que depende muito deles, tem um pet que é mais independente, custa menos e tudo mais. Então, isso acaba que quando seu pet está doentinho, você levou lá no hospital, você deve ter sentido isso, você fica aflito, você fica angustiado se ele não está bem, né? Você fica querendo que ele fique bem. Isso é saúde mental. Então, todas as áreas em que a medicina veterinária atua, e são inúmeras áreas, são muitas mesmo, no fundo, a gente acaba cuidando da saúde do humano. Por isso nós somos agentes de saúde. Hoje a medicina veterinária, ela é considerada uma profissão da área da saúde, porque nós somos de verdade agentes, né? Então, você pode atuar como clínico, você pode atuar como cirurgião, anestesista, fazer qualquer coisa de diagnóstico, né, para tratar a doença. Você pode agir na produção, incorporando tecnologias para favorecer a produção animal. Você pode atuar no bem-estar animal, você pode atuar em biotecnologia, indústria farmacêutica, porque até hoje a gente faz desenvolvimento de alguns fármacos utilizando animais de experimentação. E todo lugar onde tem um animal de experimentação tem que ter um médico veterinário responsável pelo bem-estar dele. Então, você pode atuar na vigilância sanitária, você pode atuar na inspeção de produtos de origem animal, você pode atuar na inspeção ambiental, o médico veterinário pode atuar. Então, brinquei que posso conversar com a sua amiga e trazê-la para onde não haja sangue, mas é uma verdade. O médico veterinário, ele tem um leque vastíssimo de áreas de atuação que ele pode se encaixar. Mas em todas elas, o que eu acho assim, o material fundamental é a humanidade. É você pensar no próximo com empatia, com responsabilidade social. E embora a medicina veterinária não seja tão valorizada financeiramente do jeito que eu sonho que ela vai ser um dia, que seja compatível com a importância que ela tem hoje no mercado, o material humano, ele é muito importante. Você não pode esquecer, eu brinco com os meus alunos, quando tiver um boleto para pagar e alguém quiser que você se venda por um saco de ração, fecha o olhinho e pensa, o que te trouxe para fazer medicina veterinária? É isso que guia a tua vida. Isso é o que me trouxe para fazer medicina veterinária, então eu vou ser ético, eu vou trabalhar com isso, eu vou transformar, eu vou fazer a vida de todo mundo melhor. Se você tiver qualquer dúvida, se você quer cursar medicina veterinária aqui na UFMT de Sinop, vem ver a gente. Vem cá. Manda um e-mail para a coordenação, segue medvet.ics@ufmt.br. A gente vai colocar o e-mail aqui embaixo, né? Obrigada. E venha conhecer, marca uma visita, vem cá, eu vou te apresentar o hospital, eu vou te apresentar os professores. Os nossos alunos são os melhores que a gente tem, eles são acolhedores, a gente tem uma atlética maravilhosa, a gente tem várias ligas acadêmicas. Você vai entrar numa grande família e você vai ver que profissão linda que você vai escolher e num lugar certo, no lugar exato, porque a medicina veterinária de Sinop, é top. Vem conhecer a gente. Se a ideia do programa desse podcast é divulgar os cursos e fazer uma propaganda do curso, a gente conseguiu isso com excelência no programa da medicina veterinária. Né? Mas então, eu queria agradecer, porque eu acho que projetos como o seu são importantíssimos, são essenciais. A gente vive numa sociedade que cada vez menos pessoas estão se interessando em fazer curso superior. Né? Então a gente ter a possibilidade de falar aquilo que a gente tem, aquilo que a gente tem de excelência, né? Como é o caso da química, como é o caso da medicina veterinária aqui na UFMT de Sinop, é muito importante, é muito relevante. Eu fico muito agradecida pelo convite. Imagina. E uma coisa que eu achei interessante, até conversando com o seu marido também, um tempo atrás, é que a gente tem aquela ideia que o médico veterinário, ele é um médico que ele
fica lá atendendo o pet, né? Mas ele, igual você falou antes, né? Tem toda essa importância em vigilância sanitária, de tratamento de carcaça, tudo, né? E uma coisa que eu fiquei até impactou para mim, assim, quando descobri, né? Que existe um grande mercado de trabalho de médicos veterinários e frigoríficos, né? Sim, todo frigorífico tem que ter. Toda indústria que produz produto de origem animal tem que ter. Então, apiário tem que ter. Laticínio tem que ter. Frigorífico tem que ter. Porque a gente pensa, né? O médico veterinário ele trata o boi, mas não tem a parte da carcaça. Sim. Que é para vigilância sanitária, né? Que é para a saúde da população humana, né? E é assim, olha, quem é que conhece as condições que podem gerar algum perigo para o consumo humano? É o médico veterinário. É ele quem sabe se o organismo daquele animal está são ou se não está são. Que é o organismo que a gente vai comer. É isso, a verdade é essa. O consumo de produto animal, a gente consome uma parte do animal. E quem é que sabe isso, se está são ou se não está são, se vai causar um problema para o humano ou não? É o médico veterinário. Então, de forma direta, não é nem indireta, de forma direta, né? O médico veterinário ele atua na saúde de animais, mas também desses nossos animais que somos nós também, né? Sim, com certeza, com certeza. Foi o que eu falei. Nos 3 eixos temáticos, vamos lá dizer, temáticos da gente, de atuação, os 3 convergem para o ponto da saúde humana. Da saúde humana. Não tem jeito, a gente é um agente de saúde de verdade. E o mercado de trabalho aqui no Mato Grosso, aqui em Sinop, você sabe como é que tá de recepção para esses médicos veterinários que a gente forma, que a gente despeja para a sociedade mais ou menos 70, 65, 70 por ano? Então, esse pessoal consegue emprego? Olha, eu vou te falar que a gente tem um sucesso bastante substancial. Eu não posso te dizer, eu ia ser muito leviana se eu te apresentasse um número, porque eu estou um ano só na coordenação, eu ainda não fiz o mapeamento dos egressos. É muito difícil a gente ter contato com os egressos, né? Eles vão e eles voam para todas as partes do Brasil. Eu tenho egresso em Natal, eu tenho egresso em Roraima, eu tenho egresso em Santa Catarina, né? Eles se espalham, como eu falei, eles vêm de fora para cá fazer o curso, né? Então, esse contato, esse monitoramento, ele precisa ser feito com mais acuidade, ele precisa ser mais sistematizado. Mas eu sou uma professora muito próxima dos meus alunos e todos viram meus amigos depois que formam. Então, de tudo que eu sei, a maioria deles está empregada. A maioria dos nossos egressos está empregado. Muitos vão para a área comercial, que foi uma área que eu não falei. A área comercial de venda de medicamentos e rações, né? Manipulação e formulação de ração, venda de ração e venda de medicamento, ela também é uma área muito forte. E aqui no Mato Grosso ela é fortíssima, porque nós somos um estado agropecuário. Mato Grosso tem o maior rebanho do Brasil, ou não? Sim, ainda? Sim, eu acho que é ainda. Eu não estou muito familiarizada, mas eu acho que sim. E é engraçado que a maioria dessa produção é exportada. É exportada. A gente não come aquilo que a gente produz. A gente come carne que vem de outros estados para a gente comer aqui no Mato Grosso. Eu achei isso curiosíssimo quando eu vim para cá. Mas tem uma coisa que é engraçada, que eu acho que... Cara, várias faculdades oferecem, mas na veterinária é muito nítido isso, né? Se o aluno formou, se ele tem aptidão, se ele é uma pessoa cosmopolita, ele quer morar na cidade, ele tem emprego. Sim. Tratando de pets, animais de família ou vigilância sanitária ali. Só que se ele não gosta de cidade e ele quer ir para o campo, ele tem emprego. Né? Então ele consegue ter emprego, não importa onde. E se ele é uma pessoa que, eu preciso de uma carteira assinada, eu não consigo ser autônomo, eu preciso de uma carteira assinada, gosto de alimento, eu vou trabalhar numa JBS, eu vou trabalhar numa indústria que produz alimento de origem animal, eu vou trabalhar, eu quero ser um funcionário público, eu quero ter aquele saláriozinho pouco pingando todo mês, eu vou fazer concurso para ser inspetor, eu vou fazer concurso para vigilância sanitária, eu vou fazer concurso para vigilância epidemiológica. Então, assim, realmente é uma gama de atuação muito grande, né? A gente tem egressos que são funcionários públicos, por exemplo, em Santa Carmen. A gente tem um até que é policial rodoviário que está montando o canil da polícia rodoviária aqui próximo. Nossa, que curioso, agora que você falou, porque você falou assim, ele fez veterinário e depois virou policial. Ok, perdeu a faculdade. Porque não tinha muito a ver. Mas não, agora está trabalhando com canil. Sim, sim, sim. É ótimo isso, sim. Né? E essa semana a PM está ofertando um curso para gente de adestramento de cão da PM.
A cavalaria fez um convênio agora pra gente e a gente estava tratando os cavalos da cavalaria da PM. Então, assim, existe médico veterinário PM. Ele faz para ser médico veterinário, para cuidar dos cães ou para cuidar da cavalaria. Policial rodoviário, a mesma coisa. Toda força policial que utilize animal, ela tem que ter pelo menos um médico veterinário no seu quadro. Então, assim, até nisso, a medicina veterinária te proporciona uma possibilidade de carreira. Então... Isso é interessante, porque quando a gente começou esse podcast, né, que a ideia era divulgar os cursos, tudo, eu aprendi bastante, né? Eu aprendi bastante. Você vai fazer veterinária, fala pra mim. Mas eu aprendi bastante com os outros cursos, que é uma visão que a gente não tinha, né? Que a gente tem, tá limitado na nossa bolha de conhecimento ali, né? E daí você fala assim, mas é verdade, isso aqui existe, né? Então é um curso com bastante possibilidades para esse profissional sair, né? Depois que ele é formado, ele pode trabalhar em uma diversa gama e em qualquer lugar do mundo, né? Sim, a nossa formação é generalista. Então o médico veterinário, ele sai daqui apto a atuar em qualquer área da medicina veterinária. Os cursos de pós-graduação, de especialização, é claro, ele vai cursar quando ele seguir o caminho dele, entender que aquele é o caminho dele, que ele precisa se especializar mais naquele assunto. Mas, em teoria, um médico veterinário formado aqui na UFMT Sinop, ele pode atuar em qualquer área da medicina veterinária. E foi interessante você falar do mundo, porque a gente já exportou, né? Os nossos acadêmicos, alguns acadêmicos foram fazer estágio nos Estados Unidos, e pelo menos 2 deles ficaram lá. Foram fazer estágio na Dinamarca e 5 ficaram, 5 foram, 3 ficaram, não voltaram nem para defender TCC. Então, realmente, a gente exporta para todos os lugares. E animais silvestres? Animal silvestre, a gente tem a medicina da conservação no curso, né? E a gente tem ecologia, são as duas disciplinas mais voltadas na grade atual. Mais uma vez eu estou falando, a gente está reestruturando e a gente pretende fazer mais intensamente. A gente tinha um setor de silvestres muito atuante lá no hospital veterinário, porém ele era improvisado. A gente pegou uma área do hospital veterinário que não foi desenhada para animal silvestre e estava fazendo o atendimento deles. E o que acontecia? A gente tinha um convênio com a Secretaria de Meio Ambiente, com o Corpo de Bombeiro, que tudo eles traziam pra gente, uma vez que a gente tratasse, eles reintroduziam, e a reintrodução não estava acontecendo. Eles acabavam deixando os animais aqui com a gente. E esses aí normalmente eram aqueles animais que, por algum motivo, foram capturados ou foram atropelados nas estradas? Sim, as ocorrências mais frequentes eram queimada, que vinham fugindo de queimada, atropelamento e tiro, por incrível que pareça. Isso corta meu coração. Mas tiro em pássaros, isso era muito frequente da gente atender. Então a gente desmobilizou esse setor, porque a gente entendeu que não era o espaço adequado para ele. E hoje a gente está tentando reestruturar ali na matinha, perto do pé de galinha. Não tem um container azul? Ali é o nosso setor de silvestres agora. Ah, tá. A gente tem todo um planejamento, já com mapa, com planta baixa, com tudo direitinho, com área de reintrodução, né, dentro de uma mata nativa, que é aquela reservinha que a gente tem lá, com fonte de água à disposição, e espaços para laboratórios que mexam com os animais silvestres. Então a gente está se organizando, falta ainda investimento financeiro, mas toda a estrutura já está planejada, a equipe já está selecionada. Então vai ter uma área de animais silvestres dentro da UFMT. Sim, é nosso sonho. Só focando aqui, então, novamente, para quem não conhece, né, a UFMT, ela está na cidade, a UFMT de Sinop, está na cidade de Sinop, né, e é uma área muito grande, uma área bem grande, e dentro da UFMT, metade da UFMT é uma reserva nativa, é uma reserva nativa mesmo, né, então lá tem bastante animais, muitos animais, é né, uma área bem grande de reserva, né, está bem afastada da cidade, e eu tive já presenciei coisas bem interessantes, já vi porco-espinho aqui, já vi tatu aqui, e eu vi mais recentemente uma anta. Eu tava saindo da coordenação, tava indo embora de uma anta ali. Você sabia que onça tem bicho de pé? Onça tem bicho de pé, gente. A gente descobriu aqui. A gente teve uma experiência que foi linda, o Xamã. Se vocês quiserem procurar, procurem pelo vídeo de soltura do Xamã. Existe um filme de reintrodução do Xamã. O Xamã foi uma onça pintada, que a mãe foi morta. Ele veio pra gente muito pequenininho, foi cuidado pela gente e foi reintroduzido
O OnSafari, ele tem um campus avançado dentro da floresta amazônica e ele fez a reintrodução do xamã. E foi a coisa mais linda que eu já vi. Foi a única onça pintada que a gente teve reintroduzida. O xamã ficou algum tempo dentro de um recinto bastante grande, onde ele já não tinha mais contato com o ser humano, para ele poder readquirir os instintos, né? E depois, quando eles acharam que ele estava competente bastante para sair, eles abriram a porta do recinto. E você acredita, Mauro, que ele não saiu durante muitos dias? Ele ficou lá. Ah, isso me emociona. Desculpa. Ele ficou lá, ele não saiu. Ele saiu depois, e aí ele tem o colar localizador, né? E mesmo assim ele ficava voltando. Ele entendeu que aquela área era dele. E voltava, até ele conseguir entender que ele estava livre, demorou muito tempo. Mas foi lindo, porque a gente reintroduziu ele. Geralmente, quando a gente faz o atendimento aos felinos, porque eles têm o contato humano, eles acabam não tendo a sorte de serem reintroduzidos, porque eles deixam de sentir o ser humano como uma ameaça. E na natureza o ser humano é uma ameaça para ele, né? Mas o xamã, pela personalidade dele, ele era estouradinho, ele era estressadinho, não sei o quê. Ele, pela personalidade dele, a gente conseguiu evitar o máximo possível que ele tivesse contato com o ser humano. Então a gente jogava isca viva para ele treinar a caçar, a gente escondia a comida para ele ter uma atividade para procurar comida, para ele se exercitar, sabe? A única pessoa que entrava no recinto era a professora responsável pelo setor quando tinha que manipular de alguma forma. Então com ele foi possível a reintrodução. Vê, gente, é um filme lindinho, lindinho, lindinho. Tá no YouTube? Tá, eu não sei, tá no YouTube, é a reintrodução do xamã, põe onça xamã que vocês vão achar esse vídeo, é a coisa mais linda do mundo. Mas tá certo, então professora, queria agradecer novamente. Eu é que agradeço. Não precisei fazer propaganda do curso de veterinária que a Michele fez de forma maravilhosa, né? É um curso muito legal, mas de verdade é um curso muito legal mesmo, tem bastante campo de trabalho e aqui a gente tem, a UFMT conta com uma estrutura muito boa, como ela já disse, tanto de sala de aula quanto de hospital universitário. Nossos professores são essencialmente professores doutores, especialistas nas áreas, muitos renomados. Né? Publicamos bastante, né? Trabalhamos bastante, tem uma atuação bem direta. É um curso gratuito, novamente gratuito. Isso é importante de dizer, né? É importante, né? Porque já me perguntaram uma vez quanto custava a mensalidade do curso de agronomia aqui em Sinop. Né? A gente cobra em alma, né, do aluno, né? Mas brincadeira, tá? Nós somos um curso que tentamos ser inclusivo, a gente já formou um médico veterinário cadeirante, a gente tem uma aluna surda, a gente tem diversos alunos com transtornos do neurodesenvolvimento, então a gente tenta fazer uma educação inclusiva, gratuita, de qualidade. Da Faculdade de Medicina Veterinária, apenas uma professora não é doutora ainda, mas está se doutorando. Então, assim, o quadro docente, os nossos técnicos, as nossas instalações, sermos parte da UFMT, que é uma família, que é preocupada, eu acho que são todas coisas que vocês precisam observar na hora de fazer uma escolha. E se puderem e quiserem, façam a escolha pelo nosso curso, porque vocês, prometo para vocês não vão se arrepender. Tá certo, professor Michele, muito obrigado. Obrigada viu? Obrigada. Bom, gente, curtem, comentem, compartilhem, divulguem para os seus colegas, para aquela pessoa que não sabe o que quer fazer da vida, né? Às vezes a pessoa nem sabe que existe o FMT de Sinop, e às vezes a pessoa não sabe que tem esse curso de veterinário, mas eu ainda recomendo fazer química. Brincadeira, brincadeira, né? Curte, comente, se inscreva no canal, que ative as notificações lá, que daí sempre que tiver alguma novidade vai aparecer por aqui. Abraço, até mais. Tchau.